Já fazia muito tempo que a Palestina esperava por uma mensagem que havia sido assinalada pelos seus profetas, séculos, muitos séculos antes dela acontecer. Desde o período de Isaías entre os homens, começaram a chegar os primeiros fragmentos das informações referentes ao nascimento de alguém, que estaria entre os homens transformando profundamente os conceitos da humanidade. Diversos profetas de Israel iriam trazer ao longo do tempo informações distintas, compondo um mosaico das características, da personalidade e da excelência dos ensinamentos, que seriam trazidos para os homens, assim que este ser singular nos desse a oportunidade de renascer entre nós. E assim aconteceu, trazendo uma mensagem profundamente renovadora, oferecendo aos homens da região da Palestina, pela primeira vez, a informação sobre o perdão e sobre o amor, e vivendo efetivamente todas as virtudes que assinalava para que as criaturas assim vivessem, surge entre nós o grande esperado de tantos séculos, aquele que entre nós receberia o nome de Jesus, da cidade de Nazaré, na Galileia. Jesus de Nazaré renasceria no mundo e na Terra seria a sua primeira encarnação. Se tomássemos o planeta Terra, então, poderíamos dizer, nasceria Jesus de Nazaré entre todos nós, oferecendo as lições imorredoras sobre o amor e a verdade, e assinalando para os homens, de maneira extraordinária, o grande conceito da imortalidade da alma. Sua doutrina maravilhosa pode ser sintetizada em duas palavras: o amor e a imortalidade da alma. Falou, pregou e vivenciou o amor em todos os seus instantes. E começou desde o seu Sermão do Monte a falar de conceitos novos sobre vida após a morte, sobre reino dos céus, reino de Deus, falando de Abraão vivo do outro lado, com Lázaro no seu colo, ensinando que a vida continuava. E depois de tantos e tantos dias, meses, convivendo com os discípulos nas suas inúmeras lições, ele veio dizer que a vida continuava não somente com as palavras que oferecia, mas o próprio Cristo, reaparecendo do sepulcro, dando aos discípulos a nítida compreensão de que a vida continuava, transformaria a história da humanidade para todo sempre. A Terra já havia recebido diversos reveladores. Temos grandes nomes que aconteceram principalmente no Oriente, trazendo verdades incríveis. Mas Jesus destaca-se dentre eles pelo fato de haver impregnado de amor tanto os seus discípulos, que após a sua partida pela crucificação, ele permitiria aos homens uma compreensão tão dilatada do propósito da vida, que seus seguidores, depois da sua partida, se reuniriam não para viver em adoração, não para viver na busca íntima de um processo de sublimação, sem perceber a dor que vivia ao seu lado. Mas a mensagem cristã, deixada entre os homens, faria com que seus discípulos, profundamente tocados pelas verdades do amor que ele apresentava, abrissem instituições cujo objetivo, cujo foco maior era exatamente socorrer os miseráveis, atender os caídos, oferecer às criaturas humanas o grande instrumento representado pelo amor e pela caridade. A mensagem de Jesus, falando de amor e falando de imortalidade, tinha como foco maior a consolação do espírito humano.
Suas falas eram sempre no sentido de que Deus, o misericordioso, o Deus amoroso, o Pai cheio de misericórdia, que acolhia o filho pródigo, que ia buscar a ovelha perdida, que assinalava a história da dracma perdida, que em todas as circunstâncias derramava amor e misericórdia sobre as criaturas, era uma mensagem tão extraordinária que os homens, ao conhecê-la, ficavam profundamente transformados a partir do momento em que entravam em contato com essa mensagem. E foi exatamente assim, a partir dessas releituras da vida, dessas visões extraordinárias do propósito do existir, que surgiam da mensagem de Jesus, que os discípulos do Mestre, reunidos em Jerusalém, iniciariam um trabalho de divulgação da mensagem e, ao mesmo tempo, de socorro aos miseráveis. Nunca mais as criaturas seriam vistas da mesma forma. A partir da passagem de Jesus pelo mundo, o propósito do amor ao semelhante iria ser a tônica da vida entre os homens. Nesse sentido, portanto, a partir da hora em que Jesus traz a sua mensagem, a Igreja de Jerusalém, ainda chamada de a Igreja do Caminho, era um local onde os miseráveis, os famintos, os desgraçados, os desvalidos, os desamparados, os abandonados pela sociedade eram recolhidos nos braços da misericórdia e cuidados física e espiritualmente por aqueles que ali se dedicavam ao trabalho de socorro ao semelhante. Sob o comando de Simão Pedro, aquele que mais tarde conheceríamos como o apóstolo Pedro, Simão comandava a equipe que se desdobrava em zelos para atender a todos aqueles que ali chegavam. E entre os que chegaram num dado momento, logo no início da era cristã, acredita-se que aproximadamente pelo ano 35 ou 36 da era cristã, dava entrada na casa do caminho um jovem vindo de Corinto, que troca seu nome ao dar entrada na igreja de Jerusalém. Seu nome de origem, Gesiel, apresentado na obra Paulo e Estevão. Gesiel mudaria seu nome para Estevão e tornaria-se em pouco tempo o maior dos pregadores que existiam dentro da igreja de Jerusalém. Um homem, conforme descrição do livro Atos dos Apóstolos, cheio de fé e cheio do Espírito Santo, escolhido entre o grande grupo dos seguidores do Cristo como um dos 7 que seriam auxiliares dos discípulos, dos apóstolos, na grande tarefa de socorro e de atendimento aos padecentes. A figura de Estevão logo chamaria atenção, porque não somente pregava, mas tinha um amor imenso. E logo, um doutor da lei, conhecido daquela região, considerado a maior promessa de Israel de seu tempo, chamado de Saulo, da cidade de Tarso, e, portanto, intitulado Saulo de Tarso, chega a Jerusalém e, ao perceber as movimentações da igreja cristã, resolve visitá-la para compreender melhor o que era aquela doutrina. Entrando em discussão com Estevão, parte para um processo de perseguição sem par da igreja nascente. Ele poderia simplesmente ter produzido um processo de perseguição a Estevão, já que nos 2 diálogos que teve ao longo da existência de Estevão e de Paulo em termos de encontro, um dentro da Casa do Caminho e outro no Sinédrio, na tentativa de retratação, Saulo teria perdido nas 2 oportunidades a capacidade de argumentação para o jovem Gesiel. Ele poderia, na verdade, fazer uma perseguição a Gesiel particularmente, mas não foi o que aconteceu. Saulo de Tarso, tomado de profunda ira pelas mensagens oferecidas pelos cristãos, decide promover um processo de um doloroso processo de perseguição a todos os cristãos. Esses processos de perseguição culminariam com a sentença de condenação de Estevão, e depois disso,
ele começa a caçar os cristãos dentro da comunidade de Jerusalém. Diversas famílias são perseguidas, expropriadas de seus bens, torturadas nos calabouços dos locais aonde são arrancadas confissões dos indivíduos pelos processos dolorosos e inenarráveis apresentados na obra Paulo e Estevão. Como que enseguecido pelo seu ódio, pela tentativa de rejeitar a mensagem do Cristo, Saulo de Tarso converte-se em pouco tempo no maior de todos os perseguidores que o cristianismo conhecia naquela década em que iniciava-se o processo de perseguição por parte do próprio judaísmo. A partir do momento em que essa perseguição vai tomando contornos indescritíveis, contornos inaceitáveis, porque bastava uma denúncia para que Saulo e seus homens fizessem a busca na casa das pessoas e retirassem todos os seus bens, e dessa maneira o pavor, o temor se espalhou sobre Jerusalém, não somente entre os cristãos, mas também os simples simpatizantes das ideias cristãs começaram a se sentir profundamente incomodados, porque muitos eram chamados a prestar contas no Sinédrio sobre o mando doloroso de Saulo de Tarso. Por essa razão, registra o livro Atos dos Apóstolos e também registra o livro Paulo e Estevão, que ocorre um êxodo de cristãos e de simpatizantes do cristianismo para outros lugares aonde eles pudessem fugir da perseguição estabelecida, comandada por Saulo de Tarso. Eles fogem para as regiões do norte da Galileia e, em pouco tempo, as perseguições alcançam o norte da Palestina. Eles se deslocam para mais ao norte, para as regiões da Fenícia e da Síria, a Fenícia hoje conhecida como Líbano. E, em pouco tempo, os trabalhos de perseguição também alcançam as regiões que iam para além das fronteiras de Israel, em virtude de ser uma perseguição feita nos templos religiosos, nas sinagogas dessas cidades, em que as autoridades que eram apresentadas nesses lugares se consideravam como aqueles que poderiam prender e comandar os trabalhos de devolução para Jerusalém, dos que se demonstravam rebeldes por aceitarem aquela fé que, pela ótica do momento, era entendida como uma fé nociva ao judaísmo. Os cristãos fogem e começam a formar outros núcleos. Núcleos em Tiro, Sidom, Damasco, vão se formando ainda muito pequenos, mas tímidos, vão tentando se organizar. Muitos deles não eram nem locais efetivamente instituídos, mas eles se reuniam às escondidas nas casas de algumas pessoas profundamente simples, que ocupavam funções bastante básicas na sociedade da época. E assim, nesses cenários, nessas várias oportunidades de construção de núcleos cristãos nascentes, decorrentes do êxodo que acontecia em virtude da perseguição em Jerusalém, vai se formar um núcleo na cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia era uma cidade naquilo que hoje nós conhecemos como sendo a Turquia. Não é uma cidade que está de frente para o mar. Ela se encontra alguns quilômetros para dentro, mas era um grande posto de comércio em virtude das estradas que existiam e que facilitavam com que os viajantes por ali passavam, fazendo com que ela se tornasse um local até certo ponto próspero no período do Império Romano. Ela foi considerada uma das cidades mais importantes em certos períodos, chegando numa certa época a ser a terceira cidade mais importante do Império Romano, perdendo apenas para a própria Roma e para a cidade de Alexandria. Antioquia, portanto, tinha uma representatividade econômica que, ao longo do tempo, foi ganhando mais musculatura. Mas no período do cristianismo nascente, já era uma cidade com uma certa representatividade nesse sentido. É uma cidade que ela vai aparecer em algumas páginas
das obras de Emmanuel. Nós vamos encontrar no livro Há 2000 anos um momento no qual a comunidade de Antioquia é relembrada numa cena que acontece na catacumba de Roma, quando os cristãos reunidos para as orações recebem a visita de João de Cleófas. Ele era um pregador da cidade de Antioquia, longe de Roma. Mas, quando estava em Antioquia, recebe uma mensagem dos céus de que ele precisava ir para Roma, porque muitos cristãos seriam levados ao martírio. Ele deixa a comunidade e vai até Roma para participar, inclusive, desse processo de martírio. Ele vai avisá-los e também se torna cativo desse fenômeno de perseguição, no qual, junto com ele, iria desencarnar a figura de Lívia, a esposa de Públio Lentulus. Isso, segundo a obra, no ano 58 da era cristã. Mas essa não é a obra de Emmanuel que mais vai falar sobre Antioquia, sua igreja, e a forma pela qual ela se tornou tão importante para o cristianismo nascente. Conta o livro Atos dos Apóstolos, reforçado pela obra Paulo e Estevão, que traz um material muito farto sobre a igreja de Antioquia, comentando para nós que quando aconteceu o fenômeno dessa quase que diáspora dos cristãos de Jerusalém, procurando locais seguros, Antioquia foi um local bastante interessante, porque era uma cidade próspera, com um comércio pujante, com boas perspectivas econômicas e bastante distante de Jerusalém, o suficiente para não encontrar a perseguição oferecida pelas condições que o Templo de Jerusalém estabelecia para as suas várias sinagogas. Então, acabava sendo um local confortável. E, além disso, uma outra coisa aconteceu de forma bastante interessante para a igreja de Antioquia. A cidade era um polo comercial muito grande e pessoas de diversos lugares daquela região aportavam ali em Antioquia atrás de negócios, de emprego, de oportunidades. Portanto, havia pessoas de diversas nacionalidades. Muitos gregos ali se reuniam, muitas pessoas que vinham de diversos lugares e que chegavam ali e que, portanto, não tinham uma cultura propriamente judaica. Não era um núcleo formado de judeus que, saindo de Jerusalém, formavam uma unidade fundamentalmente constituída de pessoas que conheciam o judaísmo. Não. O que se deu em Antioquia é que houve a presença de vários indivíduos de várias nacionalidades que se fundiram a esses, constituindo ali um novo espaço de trabalho bastante interessante. E fala-nos a obra Paulo e Estevão, e também o livro dos Atos dos Apóstolos, que a prosperidade da igreja de Antioquia, os frutos que ela começava a dar, chegaram em Jerusalém. Os cristãos de Jerusalém começaram a ter a notícia de que um núcleo muito interessante estava se formando em Antioquia, longe, muito longe. E exatamente para garantir a condição de continuidade dos trabalhos, para fortalecer a atividade da igreja e garantir com que ela fosse, de fato, capaz de dar continuidade às suas tarefas e crescer como se previa, em virtude da grande movimentação de pessoas que ocorriam para a cidade. Então, o chefe dos apóstolos em Jerusalém, Simão Pedro, decide destacar uma pessoa para ir até Antioquia para fazer o trabalho de divulgação. Ele sairia de Jerusalém em busca de alguns elementos que pudessem auxiliá-lo na tarefa de melhoria da igreja de Antioquia. E a pessoa que ele vai escolher para ajudá-lo nesse trabalho é extremamente surpreendente. Porque o que foi que aconteceu nesse meio tempo de tantas perseguições? Saulo de Tarso, o grande perseguidor cristão,
iria se converter em uma das suas idas para perseguir cristãos na cidade de Damasco. E a partir da sua conversão ao cristianismo, acontecida de maneira muito surpreendente, narrada no livro Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, nós vamos perceber que Saulo de Tarso se envolve de maneira tão intensa com essa nova mensagem, e ele está num momento de tem tantas buscas que ele então procura logo após a sua conversão a sinagoga da cidade de Damasco e é rejeitado. Ao perceber que ele havia sido rejeitado, ele não aceita e ele decide voltar para Jerusalém para dizer a todos que ele havia se convertido. A viagem é só uma frustração. Ele sai de Damasco, passa pela Galileia, conhece Maria de Magdala, conhece alguns dos discípulos de Jesus, senta à beira do lago de Genezaré, lamenta ter sido um doutor da lei, quando poderia ter sido um simples pescador e ter conhecido Jesus mais cedo. Depois desse momento de refazimento, vai para Jerusalém. Só decepções. Sua irmã não o recebe. Tem vergonha dele. Seus antigos amigos não o aceitam. Pregar na igreja de Jerusalém, nem pensar. Nenhum lugar o recebe. Ele sofre uma rejeição muito profunda. Ao perceber que as portas estavam todas fechadas, decide ir até Tarso, a sua cidade, para conversar com seu pai. E ao tentar conversar com seu pai, também não consegue encontrar ali a possibilidade de um entendimento mais claro. Seu pai o rejeita, e a rejeição que ele experimenta é muito profunda. Ele, que já havia promovido uma mudança muito forte dentro de si mesmo, ao receber a rejeição do pai, fica completamente como que desorientado. É quando tem um sonho com sua antiga noiva, Abigail, que lhe dá uma orientação muito importante para que ele norteie a sua vida. E assim, no meio de todas as dolorosas circunstâncias que lhe acontecem, ele decide recomeçar a existência como cristão, no silêncio de si mesmo, vivendo como um simples tecelão, alterando progressivamente a sua condição atlética para ser apenas um simples homem que tecia tapetes em regiões desérticas. Quando Barnabé sai de Jerusalém para ir dar suporte à igreja de Antioquia, já havia passado mais de 3 anos em que Saulo de Tarso já havia se convertido. A soma dos tempos, aproveitando aquilo que é colocado por Emmanuel na obra Paulo e Estevão, nos dá conta de que aproximadamente 5 anos havia se dado desde que Saulo havia sido tocado no deserto, havia se convertido. Ele teria se convertido, passado 3 anos no deserto, depois de ir a Jerusalém, não teria dado certo, e teria ficado na cidade de Tarso, sua cidade natal, vivendo como um simples tecelão, experimentando o escárnio das pessoas, mas admitindo que ele não poderia mais negar a verdade que ele conhecia do cristianismo. Barnabé então aparece na cidade e convida Saulo de Tarso para integrar a equipe da igreja de Antioquia. Saulo se sente profundamente lisonjeado pelo convite e decide então ir para a cidade de Antioquia. Ele então deixa Tarso e se transfere para Antioquia numa única condição: se não quero pesar para os companheiros da cidade, eu viverei do meu trabalho, pagarei as minhas próprias custas, não quero que ninguém pague nada para mim, eu quero ficar apenas vivendo do meu próprio sustento. Eu pagarei minha hospedagem, minha alimentação e viverei da maneira modesta que eu puder, mas eu não aceitarei nenhum tipo de remuneração ou de favores para que não pareça que eu estou me beneficiando da comunidade. E assim acontece. O livro Atos dos Apóstolos, quando enumera quem eram as pessoas que compunham a equipe de trabalhadores de Antioquia, enumera todos os participantes, e Saulo é o último nome da sequência.
fulano, 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 fulano e Saulo. Ele é contado como o último dos colaboradores. E o que é interessante nisso é que, apesar dele ter sido um grande pregador cristão, um grande pregador judeu, ele não consegue pregar na igreja cristã. Algumas vezes lhe é dada a oportunidade de falar, mas ele fala muito confuso, as pessoas não entendem muito bem, ele tinha uma maneira de pregar que não era simples, e por isso, apesar das tentativas de que ele falasse, nunca dava certo, e era bem estranho, porque ele era uma pessoa extremamente reconhecida pela sua capacidade de argumentação dentro do espaço que o judaísmo lhe conferia. E assim, Saulo de Tarso fica trabalhando junto com Barnabé na igreja de Antioquia. E ocorrem coisas interessantíssimas nesse lugar. É uma igreja profundamente diferente. Ela vai ter a possibilidade de receber entre os seus integrantes um personagem muito importante para o cristianismo, um médico chamado Lucas. Sim, o evangelista Lucas ingressa no cristianismo na igreja de Antioquia. Ele já era médico, mas ouve falar do cristianismo e vem se aproximar. Quando ele chega na igreja de Antioquia, nem nome direito a igreja tem, ela era chamada de os homens do caminho. E então Lucas, médico, diz: olha, esse nome não nos identifica com nada, homens do caminho. Não tem nada a ver com a mensagem que trazemos. Nós temos que ter um nome que identifique as pessoas que professam essa nossa proposta de vida. E ele, então, Lucas cria o termo cristão para designar as pessoas que tinham uma proposta de vida alinhada com o pensamento de Jesus. É ele que vai fundar essa maneira de nos designar. E depois esse nome iria se espalhar por sobre toda a terra. Mas é ali, na cidade de Antioquia, que esse conhecimento, essa proposta de identificação é surgida. É também nessa mesma igreja que Paulo de Tarso irá conhecer Tito, um dos grandes nomes, era bem mais jovem do que ele, não confundir com Timóteo, mas Tito era bem jovem e Saulo o conhece, eles se tornam amigos e Saulo acaba sendo um orientador de Tito ao longo da vida e depois da desencarnação de Saulo, Tito acaba tendo uma relação de bastante importância dentro daquela região pela capacidade que ele teve de absorver a proposta oferecida por Saulo de Tarso. Então é ali, nessa igreja, que Saulo vai conhecer a Tito. E é também nesse mesmo lugar que aconteciam reuniões mediúnicas incríveis. Fenômenos mediúnicos extraordinários acontecem nessa reunião. E numa dada vez em que o grupo está reunido para um trabalho que eles iriam produzir, estão orando e, de repente, ouve-se um fenômeno que mais tarde Allan Kardec designaria como pneumatofonia, ou, de maneira como outros gostam de traduzir, voz direta. Ouve-se uma voz sem que seja produzida pela garganta de nenhum médium. Os espíritos produzem, através das vibrações do ar, a voz sem que exista um médium falando. E essa voz direta, esse fenômeno incrível acontecido nessa região, diz que era desejo de Deus que Barnabé e Saulo de Tarso, designa o nome dos dois, compusessem ali uma equipe para irem a outras regiões para pregar o evangelho. Então isso é lindo porque a informação das viagens que iriam ser produzidas por Saulo e Barnabé são viagens que partem da igreja de Antioquia. Não saíram da igreja de Jerusalém. Não foi Jerusalém que gerou a ideia das viagens. Não foi. A igreja de Jerusalém não teve a ideia de fazer o trabalho de divulgação da mensagem. Não foi de lá que saíram as tarefas missionárias de Saulo de Tarso. Não. Foi desse outro núcleo, formado a partir da expulsão dos judeus
E Deus articula de maneira tão interessante a vida que aquilo que aparentemente parecia um tropeço iria permitir com que homens de diversos lugares do planeta pudessem se reunir, pudessem se integrar, pudessem se encontrar e, dentro de uma perspectiva distante da Igreja de Jerusalém, tivesse a ideia extraordinária de levar o evangelho para outras regiões. Por que isso é tão importante? Isso é muito importante porque, se nós dependêssemos do trabalho da Igreja de Jerusalém, muito provavelmente o cristianismo não teria prosperado. Talvez tivesse ele se tornado um braço do judaísmo e nós o conhecêssemos como mais uma variante. Já tínhamos os fariseus, os saduceus, os essênios. Poderíamos, de repente, ser mais uma dessas correntes dentro do Templo de Jerusalém. Mas foi exatamente em virtude do trabalho feito na Igreja de Antioquia que vai iniciar o grande trabalho de divulgação do Evangelho em outros lugares. É indiscutível poder dizer que, se não fosse o trabalho produzido por essas viagens missionárias, o cristianismo muito provavelmente não tivesse sobrevivido. Veja a importância de um homem, Saulo de Tarso e Barnabé. Sim, foi uma dupla, Saulo e Barnabé, é fato. Mas quem movimenta as viagens, quem tem o espírito de andar e de fazer, é Saulo. Quando eles partem na viagem, Barnabé comanda e Saulo é o acompanhante. Barnabé é o líder da missão e Saulo é apenas o que o segue. Mas num dado momento da viagem, quando eles têm a possibilidade de, em Neapafos, encontrar com um procônsul chamado Sérgio Paulo, eles dizem, nessa reunião com Sérgio Paulo, uma série de informações preciosíssimas, em virtude de que Saulo já sabia que Sérgio Paulo teria vivido, numa dada circunstância, uma doença em que fora tratado por Estevão. Aproveitando desse conhecimento, ele diz: eu sei da sua vida. Você foi tratado por um escravo. Você iria morrer. Então, ele narra para o homem a história que ele sabia. Ele fica profundamente impressionado. E, nesse diálogo, Saulo de Tarso tem que digladiar, no sentido de ideologias, com um mago que servia a Sérgio Paulo, mas que não conseguia curá-lo, chamado Bar Jesus. A conversa esquenta e, num dado momento, Saulo de Tarso diz para Bar Jesus: como você teima comigo e não quer aceitar Jesus, você ficará cego. E pá, o mago fica cego. E ele, então, desesperado, Saulo, então, cura Sérgio Paulo e depois tira Bar Jesus da cegueira. Barnabé fica impressionadíssimo com aquilo e diz: você estava cheio do Espírito Santo. Não parecia você, parecia outra pessoa. Você estava transformado. Você é outra pessoa. Você não pode mais ser Saulo. E é exatamente depois desse encontro, na cidade de Neapafos, com o procônsul Sérgio Paulo, que Saulo de Tarso abandona o nome que tinha e passa a chamar-se Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, portanto, o grande divulgador da mensagem espírita, é resultado da conversão de Saulo, o grande perseguidor. Então, Saulo de Tarso transforma-se em Paulo de Tarso a partir do quê? Do trabalho onde? Das atividades sediadas na igreja de Antioquia. Ele iria promover 3 grandes viagens missionárias. Então, nessas viagens missionárias, que nem sempre ele sai com Barnabé, tem uma que ele sai com Silas e em outra ele sai sozinho, mas essas viagens missionárias que Saulo promovia, já agora chamado de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, elas saem de Antioquia,
viajam pelaquela região ali do Mediterrâneo, invadem o território físico e depois retornam pelo mar, indo até a Grécia, indo até Roma, passando por diversas cidades daquela região da Ásia, fundando núcleos, inspirando a formação de novas igrejas, multiplicando os pontos aonde aquela doutrina vai se fortificando, volta outras vezes. As viagens não eram fáceis, demoravam anos. Eles saíam num ano, voltavam 3, 5, até 8 anos depois. Então, eram viagens muito longas. Não era como hoje, que você sai e você volta. Então, o esforço que esses homens empreenderam foi fantástico. E foi esse trabalho, sediado na igreja de Antioquia, que foi dar início ao grande trabalho de divulgação que o cristianismo teve a oportunidade de conhecer. Eles viajavam, rodavam e voltavam para onde? Antioquia. Depois viajavam de novo, passavam anos fora. Quando voltavam, Antioquia, a sede de Paulo de Tarso. A igreja de Paulo foi a igreja de Antioquia. Foi ali que ele promoveu o seu grande trabalho missionário. Essa importância da igreja de Antioquia para a história do cristianismo, pela possibilidade que ela nos legou de sediar esse pensamento tão transformador de levar o cristianismo para diversos lugares do planeta. Mas nem tudo era maravilha, não é? Nem tudo era perfeição. Paulo de Tarso enfrentou muitas dificuldades na sua viagem, pedradas, humilhações. Se você for contabilizar na obra Paulo e Estevão, por 9 vezes ele é preso e açoitado, punido, fica na cadeia, no calabouço, apanha, é dado como morto, e tem 9 ocorrências ao longo de sua vida pública em que dá até a sensação, às vezes, de que ele não vai suportar e que ele vai desencarnar. Mas esse homem continuava no propósito específico de divulgação, sempre divulgando. Mas quando ele volta, após a primeira viagem, que ele retorna para a cidade de Antioquia, ele sofre um grande impacto. A igreja havia perdido o brilho. Aquela igreja maravilhosa, extraordinária, na qual ele se forjara, que lhe dera todas aquelas oportunidades, aonde os fenômenos de voz direta aconteciam, aonde mensagens maravilhosas eram oferecidas, não estava mais assim. A igreja estava morna. A igreja havia perdido a capacidade das vivências extraordinárias. As pessoas não estavam mais com brilho nos olhos. Haviam perdido, efetivamente, o dom de sentirem a plenitude da mensagem da qual se faziam portadores. Essas lições que Saulo, agora Paulo, recebe, faz com que ele se empenhe para resgatar a mensagem original. Ele não desiste de Antioquia. Ele trabalha até o final para que ela retorne à sua condição de beleza. Se esforça para que retornem as pessoas, para que o brilho que aquela igreja possuía seja novamente intenso. Ele que saiu Saulo e que voltou Paulo, voltou um pregador extraordinário. Seu verbo fácil, portanto, era colocado agora na igreja de Antioquia, na qual ele passou a ser o pregador mais importante, depois das renúncias oferecidas nos longos anos de silêncio, de dor, de sacrifícios, nas paragens por onde ele andou. Todas essas são lições que não podem ser esquecidas de todos nós. Saulo de Tarso converteu-se em Paulo, iniciou na igreja de Antioquia de maneira singela, aceitou a renúncia de todos os seus títulos de doutor da lei para ser o último dos servidores. Aceitou os convites do mundo espiritual para que partisse para uma missão extremamente inóspita de divulgação do Evangelho. Sofreu inúmeros reveses, inúmeras dores. Nunca perdeu o entusiasmo pela mensagem. Mas quando voltou ao seu local e percebeu a força da sua igreja,
não mais igual à que tinha antes, como se ela houvesse perdido o brilho, nem assim esmoreceu, e continuou trabalhando nela para que ela se fortalecesse. Apesar de se tornar o grande Paulo de Tarso, fazia suas viagens e retornava para Antioquia. Somente no final, quando teve que ir para Jerusalém, é que ele decide ir, despede-se dos irmãos da igreja e diz: esta é a última vez que provavelmente estamos vendo no corpo de carne. Quando nos virmos de novo, estaremos em corpo de luz. E nós hoje, quando construímos a história do movimento espírita, nem sempre temos olhares para perceber os esforços que foram feitos no passado. Nem sempre fazemos o nosso esforço pessoal para retirar dessas histórias as gemas preciosas que elas nos deixam para os momentos singulares que vivemos no agora. O primeiro deles é que quem de nós poderia imaginar que aquela doutrina tão incipiente, que era levada por homens tão pobres e tão desprovidos de recursos, iria se transformar na doutrina dominante do Ocidente, que aquela mensagem se espalharia sobre a Terra, criando bilhões de seguidores e alterando profundamente a história da humanidade. Quem poderia imaginar que aquela mensagem lentamente faria com que os homens abandonassem o processo de matança nos circos, que os escravos na cidade de Sidon deixassem de ter os seus olhos vazados e que progressivamente as criaturas passassem a se ver como irmãos, extinguindo progressivamente o processo de escravidão sobre a face do planeta. Aquela doutrina que parecia ser vencida mostrou ao longo do tempo o poder das suas ideias. Hoje, quando nós estamos diante de uma mensagem tão transformadora como a mensagem espírita, que descerra diante dos nossos olhos horizontes novos com relação à imortalidade, com uma mensagem vibrante e forte, que nos convence verdadeiramente dos grandes propósitos da vida, em que podemos enxergar através dela as razões pelas quais devemos amar e entender as criaturas, que devemos promover a nossa transformação moral de maneira inequívoca. Quando estamos diante de uma mensagem que nos revela o mundo espiritual, nos explica o fenômeno da dor do homem pela reencarnação e nos demonstra os segredos ocultos da mediunidade, nos fazendo perceber os fenômenos espetaculares das obsessões dolorosas e os inúmeros dramas que as criaturas humanas atravessam pelos processos de perseguição e de vinculação espiritual que não percebem pelos olhos da carne. Quando nós vemos essa mensagem, alguns de nós podemos pensar: o mundo é grande demais, nós somos muito pequenos. Como esta mensagem tão pequenina poderá fazer algum efeito num mundo tão grande, marcado por tanto materialismo? Quando essas dúvidas nos vierem, olhemos para trás. Lembremos da igreja de Antioquia. Lembremos daquele lugar onde pessoas de diversas partes do mundo, como hoje é a realidade dos centros e das comunidades que acontecem nas regiões do Ocidente e na América com muito mais nitidez pela possibilidade cosmopolita que essa região possui. É como se fosse a igreja de Antioquia. É como se aí fosse o local onde pessoas de diversas partes do mundo, com ideias diferentes, podem se reunir para ter muito mais brilho do que outros lugares que aparentemente têm muito mais gente, como a Jerusalém do passado, mas que pelo fervor dos corações dos homens pode ser profundamente interessante para a construção e multiplicação da ideia para um outro lugar. Há o que dizer da possibilidade de disseminarmos as ideias espíritas num lugar completamente novo. Não teremos dessa vez os desafios das estradas tortuosas,
os dramas tão difíceis, penosos, da violência, da agressão e de todos os fenômenos que Paulo tanto experimentou. Estamos hoje dotados dos recursos da internet, das possibilidades das redes sociais, que atraem para as casas espíritas cada vez mais criaturas sedentas de consolo, sedentas de esclarecimento. A mensagem da doutrina espírita não teme a ciência, porque pode encarar a ciência face a face em todas as épocas da humanidade. Então pode se abrir para dialogar, para pensar, para discutir. Não é fechada em si mesmo. E isso é belo demais, porque ela é capaz de observar os dramas humanos e trazer as nossas dificuldades e olhá-las por dentro. Por que sofro? Por que meu lar é tão difícil? Por que tenho tanta dificuldade no casamento? O que faço para entender os meus filhos? Como fazer para entender a mim mesmo? Como compreender as doenças, as dores, os meus inúmeros fracassos, as minhas lágrimas? De onde vem minha depressão? Como entender as doenças de meus filhos? Como compreender a vida? Como compreender a loucura do mundo presente? O crescimento da depressão, da ansiedade, do estresse na sociedade atual? Como compreender a intolerância religiosa, a intolerância social, os processos de polarização política do planeta e todos os dramas que são tão marcantes nessa nossa quadra de transição planetária. A doutrina espírita levanta o véu do entendimento do homem e oferece inúmeras informações preciosíssimas para que a gente consiga entender. Nós somos hoje detentores de uma informação que tem o poder de descedentar no homem as suas dúvidas sobre a vida e, ao mesmo tempo, oferecer tal como Jesus no passado, que trazia uma mensagem consoladora para o coração aflito do homem. Hoje a doutrina espírita vem cumprir esse mesmo papel. Ela vem resgatar aquela mensagem que Jesus havia oferecido para nós. A mensagem que acalmava o coração das criaturas e que oferecia às nossas almas a certeza de que não estávamos sozinhos. O Espiritismo hoje se apresenta como se fosse o novo Consolador, que vem até o coração dos homens, não apenas para dizer algo, mas para provar algo, para nos dizer que seus princípios doutrinários não são simplesmente princípios filosóficos, mas são verdades baseadas nas experimentações, nas comprovações dos laboratórios, que não são apenas laboratórios espíritas. Muitos hoje, na atualidade, nas experiências de quase morte, estão descobrindo as mesmas verdades que o Espiritismo fala há 164 anos. Estão descobrindo, através da psicologia transpessoal, dos processos da chamada constelação familiar, as verdades espirituais que o Espiritismo esposa há tanto tempo. Somos, portanto, hoje, como se fossem novos integrantes da nova Antioquia. Os novos membros da igreja que está sendo chamada para o trabalho de multiplicação da mensagem do Evangelho em outros lugares do planeta. Conta-nos o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, no versículo 14, que o período de transição planetária vai se encerrar quando o 7º sinal da transição acontecer. O 7º sinal, diz Jesus, quando ele se der, então será o fim. Ele fala os sinais anteriores e diz, mas ainda não será o fim. Fala outro e diz, mas ainda não será o fim. Quando ele dá o 7º, ele diz, aí será o fim. E qual é o 7º sinal? O 7º sinal é, e este evangelho será pregado em toda parte do mundo. Então, para que se cumpra o trabalho de encerramento da fase da transição, está faltando pregar o evangelho em toda parte do mundo. E como é que isso vai se dar? Só por lives? Muito provavelmente não. Haverá outras formas de fazer com que este evangelho seja pregado em todas as partes. Uma delas são as lives, mas a outra é o espalhar de todos nós pela face do planeta.
Hoje nós temos algumas nações da Terra, o Brasil pode estar entre elas, esse destaque, onde concentra uma quantidade muito grande de espíritas e em outros lugares menos. Se nós fôssemos um administrador e quiséssemos divulgar uma mensagem, como que nós faríamos para divulgar? Você pega muita gente, coloca num centro de treinamento, treina essas pessoas e depois diz: estão treinados? Ótimo. Então agora reencarnem em outros lugares para divulgar a mensagem. Nós estamos em treinamento para a tarefa da próxima existência. Esqueçam migração planetária para os espíritas. Não faz sentido tanto investimento para levar esse pessoal para fora. Nossa próxima tarefa é exercer o trabalho de sermos efetivos divulgadores da mensagem. No passado, um Paulo de Tarso, um Barnabé, um Silas para levar a mensagem para todo o planeta. Hoje, milhões de pessoas estão sendo treinadas, estão fazendo graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado em espiritismo, sabem tudo de espiritismo. Para que isso? Para que essa concentração tão grande de gente num lugar só? Para que, na próxima existência, nós venhamos a renascer em outras partes do mundo, em outros lugares do planeta, não como espíritas, mas em outras doutrinas, ou até como espíritas, pouco importa, mas para levar a mensagem do amor para a nova era. Preparemos-nos assim, de dadores da causa da consolação, não mais simplesmente os consoladores do Cristo, mas os consoladores da mensagem espírita, na nova igreja de Antioquia, que está conclamando todos os Barnabés, todos os Silas, todos os Paulos de Tarsos a se prepararem na igreja, porque a tarefa vai começar e nós seremos espalhados pela face da terra. E então virá a regeneração.